Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente analisar o jogo de ontem, né? A nossa visão do jogo de ontem, quando o Bahia goleou o Paysandu por 4-0, já era esperado, né, gente? Aqui para nós, se o Bahia era favorito, mesmo com o time reserva jogando lá em Belém do Pará, e venceu lá por 1-0, imagine no jogo no estádio da Fonte Nova. É claro que às vezes o torcedor, ele é torcedor, né? Já está dizendo, ele não é imparcial, o torcedor é parcial, é o time dele e acabou, ele quer que ganhe, e às vezes o torcedor não entende alguma coisa do futebol a nível de como se agir no futebol. Por exemplo, o torcedor quer que Acevedo seja titular do time do Bahia, aí você pergunta, sai quem do time? Ele não sabe responder. Sai qualquer um, eu quero que Acevedo jogue, está merecendo jogar. E o futebol não é feito dessa maneira, né? Hoje o futebol existe um planejamento, né? Todo planejamento para um time entrar em campo, tem treinamentos. Hoje tudo é medido dentro do futebol, o jogador entra com um aparelhinho para medir quanto ele corre no campo, se ele corre mais para o lado direito, corre para o lado esquerdo, se ele corre na vertical. É tudo organizado e não pode ser assim. Já falamos até, inclusive, algumas vezes, que para você colocar o Acevedo com o Caio Alexandre, você pode prejudicar o futebol do Caio Alexandre. Porque o Caio Alexandre ele joga bem porque ele joga naquele espaço de campo de frente para o adversário, né? Que ele tem uma visão panorâmica do campo, né? Periférica do campo, porque está de frente. Se você botar Acevedo nessa posição do Caio Alexandre, logo você vai ter que deslocar o Caio Alexandre. E se você desloca ele um pouco para frente, que não vão poder jogar em linha, os dois volantes, ele vai ficar de lado. E de lado ele já não vai ter essa visão periférica, vai ter que virar o corpo para começar a jogar. Então o torcedor tem que ter paciência. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni tem que ser elogiado. Eu tenho falado, na minha opinião, que o Rogério Ceni hoje é o melhor treinador brasileiro em atividade. Alguns contestam, né? Eu digo, me prove um aí, me diga um brasileiro melhor. E ontem o rapaz falou, Felipe Luiz. Felipe Luiz está começando um trabalho, está com o melhor elenco aí das Américas, né? E mesmo assim, dos últimos jogos lá foi contestado, né? O Felipe Luiz como técnico do Flamengo. O Rogério já tem uma estabilidade, né? Melhor, já está há mais tempo treinando o time, você já pode tirar uma conclusão melhor do Rogério, apesar de achar que o Rogério também tem defeitos. O Rogério também tem seus erros. Mas no jogo de ontem, minha gente, o Bahia já começou fazendo gol aos 2 minutos de partida. Nada melhor para um treinador de futebol quando ele vê o seu time fazendo gol no início do jogo. E ruim para o adversário. O treinador não quer tomar um gol no início do jogo, porque tudo aquilo que ele fez durante a semana, né, na maioria das vezes, os treinadores não preparam os seus jogadores para isso. E eu sei muito bem o que é isso. Eu tive treinador, né, desses todos que tive, eu tinha um que ele dizia, se tomarmos um gol com menos de 5 minutos, a gente vai mudar para isso aqui. Ele trabalhava isso. Se fizermos um gol com menos de 5 minutos, vamos ver como é que vai lidar o jogo para a gente mudar ou não, mas vai ser desse tipo aqui. Então hoje eu acredito que tem que ser assim. O jogador de futebol ele tem que entrar em campo sabendo de tudo que pode acontecer, né? Porque é uma realidade e pode acontecer. E o Bahia fez o gol aos 2 minutos, né, numa jogada rápida do Jean Lucas com o Kaique, a bola termina sobrando lá para o Araújo, e o Araújo faz mais um gol, hein? Ele que tinha feito no jogo passado, terminou fazendo mais um gol. O Araújo, que lá de trás já, quando eles chegaram, né, Araújo e Nestor, que eles começaram a jogar, e a gente dizia assim, o Araújo está aparecendo mais do que o Nestor do jogo. Sobre ontem, inclusive, o Bahia, depois que fez o gol, ficou com a saída de bola apertada, a saída de bola meio que desajustada, é muito lateral ao invés de vertical, por falta de presença do Nestor. Se você não tem o Caio Alexandre, que é o iniciador de tudo ali, né? O cara que constrói as jogadas no meio de campo, não tem Everton Ribeiro, ali quem tinha que aparecer era o Nestor para criar as jogadas. E eu sinto que o Nestor fica se escondendo do jogo. A bola está na esquerda, ele centraliza e vai para trás do volante. A jogada está centralizada ali com a Acevedo, ele vai para o lado esquerdo e fica atrás do zagueiro lá, se marcando, quando era para ele vir para cá, aparecer, levantar a cabeça, ser rápido, jogar a bola de um lado para o outro. Porque o Bahia continuou com o domínio do jogo, apesar do time do Paysandu ter chegado, né, perigosamente por 2 vezes na área do Bahia, uma dessas o erro do goleiro Marcos Felipe,
que foi sair com a bola, saiu errado. Se o jogador tem mais qualidade, joga por cima dele, já era, que ele estava fora da área. E quase que leva o gol. O cara conseguiu chutar ainda, e aí ele faz uma boa defesa, o Marcos Felipe. Aliás, ontem ele errou 2 vezes, e nos erros dele ele conseguiu fazer a defesa, como no jogo anterior do Bahia contra o Vitória, que ele errou, mas depois conseguiu fazer a defesa. Então faltou a presença, né, do Nestor no meio de campo para dar esse ritmo ao Bahia, já que o Jean Lucas estava jogando pelo lado direito e muito à frente, né? O Jean Lucas ontem estava muito mais como meio atacante do que como meia ali para a organização. Encostou muito no Kaique, que fez um bom jogo, o Kaique também. Aí o Bahia fez o gol aos 2 minutos, só voltou a fazer o gol novamente aos 32 minutos, né? Com o William José, mais uma jogada pelo lado direito, de novo o Kaique recebeu a bola, mete a bola para dentro, e aí o William José vai chegando e faz o gol, e depois fechou com o William José aos 48 minutos do primeiro tempo também. O Bahia teve domínio total do primeiro tempo. Na fase ofensiva, o time do Paysandu, e aí a gente já passa até para o segundo tempo também, porque no primeiro tempo, por 2 ou 3 vezes o Paysandu chegou com perigo na área do Bahia. O Bahia teve um problema, que ontem ia jogar com o Eric, já estava escalado para jogar na lateral direita, e aí o Bahia estaria arrumadinho, né? O Bahia jogaria com o Eric, aí teria Gabriel Xavier, Mingo e o Fred, era a defesa do Bahia ontem, né? Com o Borducci na lateral esquerda. Como o Eric machucou, o técnico colocou o Mingo, que não estava na previsão para entrar, até porque o Mingo tem jogado muito, né? Muitos jogos, o Mingo teve que entrar por ali. No segundo tempo, o Rogério tira Mingo e coloca Cauã, né? Como mais o zagueiro, e aí o time do Bahia ficou meio que embolado ali entre os 3 zagueiros, eles não achavam a sincronia certa, ajustada, com as mudanças do time do Paysandu. O Paysandu começou a ter muitas oportunidades lá dentro da área do Bahia, por muitos erros. Uma que o Cauã não saiu para deixar o atacante impedido, Fred e Gabriel Xavier saíram, outra, Gabriel Xavier e Fred correram atrás do atacante quando não era para ter corrido atrás do cara. Isso tudo é falta de sincronia, falta de entrosamento. E aí o Paysandu, com as modificações, o Marcelinho, né? Marcelinho entrou muito bem, jogador da equipe do Paysandu. O outro que esteve muito bem dentro do jogo ontem no Paysandu, que entrou bem, o Benítez não fez uma grande partida, né? E foi essa pressão que o time do Paysandu deu, mas controlada ali pelo Bahia, que terminou fazendo seu 4º gol. Com ele, né, o Nestor, e apareceu lá na frente. A gente sempre diz assim, uma hora ou outra ele vai acertar um chute, que ele pega bem na bola com a canhota dele, ele pega muito bem na bola, e ele achou uma bola na entrada da área, bateu forte no canto esquerdo do goleiro, rasteira, não deu para o goleiro pegar. Em suma, foi um jogo muito fácil para o Bahia, né? E quando o jogo está fácil, os próprios jogadores dentro de campo, eles baixam um pouco, né, a intensidade e a dinâmica da partida. No primeiro tempo, antes do Bahia fazer o 2º gol, o torcedor chegou até a se irritar, a reclamar que o Bahia estava tocando muito a bola para o lado. O Bahia tem esse jeito de jogar, contanto que seja rápido. Toca a bola para o lado para achar o melhor momento de você filtrar. Você está do lado direito, às vezes está fechado, tem uma parede por ali, não dá para passar. Você centraliza a bola, depois joga para o lado esquerdo para tentar por ali, mas tem que ser rápido, porque senão os jogadores que estão do lado esquerdo vêm para o lado direito, o adversário. E aí evita de novo, faz a parede, bloqueia, e você fica sem a condição de fazer uma jogada vertical. Mas foi um bom jogo para o Bahia, para alguns jogadores, inclusive no segundo tempo, Thiago entrou, Juan Pablo entrou, né? Lúcio, que continua na fase muito ruim. Esses jogadores entraram. É bom principalmente para os 2 jovens da base do Bahia, porque vão ganhando, né, moral, vão ganhando experiência, maturidade. Isso é muito interessante. E aqueles jogadores que não estavam jogando, né, eles vão ganhando. O Rogério vai colocando eles em atividade, e quando o Bahia precisar, eles vão estar à disposição, mais jogados. Isso é muito importante. Domingo o Bahia enfrenta o Grêmio, 11 horas da manhã lá em Porto Alegre. E lá mesmo em Porto Alegre, na quarta-feira, o Bahia enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Esse jogo é o jogo do ano para o Bahia. Porque assim, a gente não tem certeza se o Rogério vai colocar o time titular contra o Grêmio, né? Por causa do jogo de quarta. Para evitar perder algum jogador, alguém se machucar, a gente não sabe ainda. É importante o Campeonato Brasileiro? Mas imagine vocês para o Grupo City, isso não seria muito mais importante, Libertadores da América, onde o time, né, que faz parte do conglomerado, passar para a próxima fase dessa maior competição do nosso continente aqui,
Então, assim, a gente não tem certeza se o Rogério vai colocar o time principal, todo o time principal. Se colocar o time principal no lugar do Jean Lucas, que não pode jogar contra o Grêmio, acredito que o Michel Araújo, pelo que vem jogando, vai entrar ali, junto com o Cauli, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. E na frente o Pulga, ao lado do William José ou Lúcio, né? E o Rogério que vai avaliar. Então vamos ficar na expectativa de qual time vai entrar em campo domingo contra o Grêmio, porque o torcedor está pensando na Libertadores também na próxima quarta-feira. O Bahia é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores contra o Inter precisa vencer para passar de fase. Copa do Brasil, esperar o sorteio agora, né? Ainda temos jogos rolando por essa fase, a terceira fase, e esperar o sorteio. Agora é sorteio, não tem ainda adversário definido. Esperar que o Bahia pegue um adversário que ele possa vencer e passar para a próxima fase. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Se inscreve aí no canal se não está inscrito. Se já está, deixa o like e ajuda o nosso canal. Grande abraço.